Babá tenta devolver o ursinho da filha do milionário, mas descobre segredo chocante. A mansão fervia naquela noite. Luzes de cristal piscavam, música clássica e risadas misturavam-se num ambiente de puro luxo e ostentação. Garçons deslizavam, vestidos longos rodopiavam. Era a festa do ano. Ou pelo menos era assim que todos pareciam tratar a casa de Caetano, o magnata implacável, conhecido por construir impérios, mas nunca construir laços. O chefe de tudo, mas um pai invisível. No meio daquela multidão, Isadora parecia um peixe fora d'água. A jovem, recém-chegada da roça para a metrópole, sentia o peso dos olhares e as palavras sussurradas atrás das costas. Ela era só a babá nova, a moça simples, tentando se firmar debaixo daquele teto gelado, mas Isadora tinha olhos que não mentem. E naquela festa, foi ela quem percebeu o que ninguém queria ver. Ali, quase escondida perto da escadaria de mármore, Malu, a menininha de 6 anos, apertava um ursinho de pelúcia com uma força quase desesperada. O bichinho, iluminado pelo reflexo das velas, parecia mais velho, desgastado pelo tempo e perdido na agitação da festa. Malu não sorria nem conversava. Sua carinha trancada de tristeza era um grito silencioso. Isadora se aproximou devagar, o coração batendo rápido, a mão tremendo enquanto segurava o ursinho que tinha encontrado caída num tapete caro segundos antes. Naquele instante, os olhos da menina e os dela se cruzaram, e algo queimou no ar. Um olhar que carregava uma solidão gelada, um medo que Isadora nunca tinha visto assim, tão cru. Ela estendeu o ursinho. Malu não falou nada, só segurou os dedos de Isadora, como se tivesse encontrado um porto em meio à tempestade. Era mais do que um brinquedo. Era um pequeno laço de amor desaparecido naquela casa, onde a mãe da menina já não estava mais há meses, soterrada pelas lembranças. Longe da confusão, entre sorrisos cansados e taças de champanhe, seu olhar misturava ciúme e uma admiração incomum. Ver aquela jovem simples ser abrigo para sua filha despertou nele uma dor mordente. O que ele mesmo não conseguia fazer, o que sua frieza criou. Mas a calma da festa nova escondeu uma tempestade. Sussurros começaram a se espalhar. Quem é essa babá? Parece que não combina com este ambiente. Será que é confiável? Vozes afiadas cortavam o ar, como lâminas veladas. Caetano, tenso, sentiu seu sangue ferver. Levantou-se firme e decidido, interrompendo entre todos a corrente de fofocas e olhares desconfiados. Seu discurso rápido e direto, defendendo Isadora com um segredo escondido que apenas ele conhecia, fez a multidão congelar. Um silêncio pesado caiu na sala. O que ele revelou? Ninguém sabia dizer, mas naquele momento algo mudou para sempre. Enquanto as horas avançavam, Isadora sentia o passado batendo à porta. Memórias sombrias que ela jurava ter deixado para trás naquele bairrozinho distante. A cidade grande não guardava só oportunidades, trazia fantasmas com garras afiadas. Ela olhava para aquela pulseira fina a que Caetano lhe dera no meio da festa, o nome dela gravado num bracelete delicado, e sentia um nó na garganta. Todos ali ficaram boquiabertos com o gesto, o símbolo da importância dela na vida de Malu. Mas havia algo por trás da cortina de riqueza. Um segredo monstruoso que conectava Isadora e Caetano. A dúvida cortava o ar. Qual é esse segredo? E como ele vai virar de cabeça para baixo o destino daquela menina e de todos naquela casa? A noite era só o começo. A verdade feroz e crua estava prestes a explodir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A roupa de gala ficou para trás. O salão inteiro parou de repente. A luz da grande candelabro piscou e caiu por um instante,
como se o tempo tivesse travado no meio da festa exuberante. Isadora sentiu a mão que segurava o ursinho tremer demais para conseguir esconder. O bracelete de prata no seu pulso, presente inesperado de Caetano, reluzia com um brilho estranho, meio opaco, meio ameaçador. Foi aí que a porta do salão principal se abriu com toda a força. Um homem alto, de rosto fechado e olhos gelados, entrou sem avisar. O barulho foi como um trovão. Todo mundo se virou para olhar. Ele vestia um terno escuro amassado, as mãos sujas de sangue seco. O silêncio ficou pesado, sufocante. Caetano franziu o senho, tenso, e se levantou na hora. Os convidados se afastaram em silêncio, como se estivessem vendo um fantasma. Isadora ficou parada, imóvel, o coração quase saindo pela boca. O homem caminhava devagar, direto para ela. Isadora, a voz dele era baixa, cortante, cheia de rancor. Ela não o reconheceu no primeiro momento. "Quem é você?" ela perguntou, mas não conseguiu tirar os olhos dele. O estranho puxou do bolso um envelope antigo, de papel amarrotado, e jogou no chão a poucos passos dela. Algo dentro dela apertou. Uma dor fria, cortante. "Achei que fosse a hora de você saber toda a verdade." Caetano avançou para o estranho, mas a raiva nos olhos do homem foi um aviso. Ele sacou uma arma rápida demais para qualquer um naquele salão. Um tiro ecoou. Gritos tomaram conta do ar. As mulheres buscaram os homens. Muita gente correu para todo lado. Tudo virou caos. No meio do turbilhão, Isadora ajoelhou. A dor tomou conta do peito. Ela olhou para o chão, para o envelope, e sentiu um nó quase impossível de soltar. Aquela carta era de sangue e segredo. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope. Dentro, fotos amareladas, folhas escritas à mão, documentos que pareciam provas concretas. Palavras como adotar, verdade oculta, herdeira legítima, piscavam diante dos olhos dela. E então a bomba explodiu. Aquele homem não era um estranho qualquer. Ele era o verdadeiro pai de Malu. O marido desaparecido de Caetano, dado como morto há anos, mas que na verdade estava vivo e bem de olho no que estava acontecendo naquela casa de ilusões. Isadora engoliu em seco. A voz dele, agora mais firme, cortou a confusão. Caetano mentiu para todo mundo. "Ele não é o pai biológico da menina. Malu é minha filha. E você, Isadora, você não é só babá. Está naquela casa porque eu te mandei. Porque você é a única que pode proteger ela quando a verdade vier à tona." O chão parecia se abrir sob os pés de Isadora. A pulseira no seu pulso queimava como se fosse um selo, uma marca do segredo esmagador que ela carregava sem nem desconfiar. Caetano engoliu em seco, os olhos faiscando de ódio e medo misturados. A festa, a riqueza, a aparência de família perfeita desmoronando na frente de todos, e Malu, quietinha no canto, segurando seu ursinho, olhando confusa para os adultos que gritavam, choravam, se acusavam. O que era real? O que era mentira? O anúncio do homem foi um golpe brutal, uma facada afiada no coração daquela mansão. A verdade queimada dali não voltaria ao silêncio. E no meio daquele incêndio de emoções, uma pergunta ecoava no ar, mais aterrorizante do que qualquer tiro. Quem realmente protegeria aquela menina inocente do peso desse segredo? A noite acabou de virar um campo minado, e ninguém sairia ileso. Agora precisava saber quem era Isadora de verdade, quem era Caetano, e o que aconteceria com Malu quando toda essa tempestade caísse sobre eles. O silêncio voltou, pesado, mas ninguém se moveu. O mistério só crescia, e ao longe a promessa sombria de que nada daquela história seria mais como antes. O silêncio tomou conta da sala como um tapa inesperado. O homem de terno sujo de sangue encarava Caetano com olhos que não tinham nem sombra de dúvida. Isadora respirava com dificuldade, a mão trêmula ainda pousada sobre o envelope no chão. Todos esperavam uma reação, um movimento, qualquer coisa. O clima era pesado, quase sufocante. Mas bem na hora em que Caetano abriu a boca para falar, algo inesperado aconteceu. Malu começou a chorar, primeiro baixinho, quase um soluço escondido.
Depois, o choro cresceu, atravessou o salão. A menina apertava o ursinho tão forte que parecia ele fora fazer parte dela, como se aquele bichinho velho fosse o único pedaço de seguro que ela tinha no mundo desmoronando ali. Isadora se curvou para acalmar a menina, mas Malu empurrou a mão dela com um pequeno empurrão desesperado. "Não!" gritou Malu, a voz trêmula, cheia de medo. "Não pode ser! Você não pode ser ele!" O homem congelou. Todos olharam, boquiabertos. Caetano arregalou os olhos, o rosto todo se contorcendo com aquela rejeição explícita da filha. Foi então que Isadora notou algo que ninguém mais viu. Por trás daquela expressão de dor e confusão da menina surgiu outro olhar. Um olhar estranho, quase frio demais para uma criança de 6 anos. De repente, Malu virou o rosto para trás, só por um instante. E um sorriso lastimável, quase cruel, rasgou seu rosto. Isadora estremeceu. "Malu, o que está acontecendo com você?" murmurou, sem entender. Mas Malu se afastou devagar. De olhos marejados, ela apontou para Caetano, depois para o homem estranho. "Vocês mentiram para mim", falou entre soluços que não pareciam mais de uma criança. "Papai não é meu pai. E você não é minha babá. Você é o plano do meu pai verdadeiro para me pegar de volta." O salão virou um caos novamente, mas agora diferente. A confusão virou um choque gelado. Todo mundo olhava para a menina. Ela não era mais só uma menininha triste segurando um ursinho cansado. Malu parece diferente. Assustada sim, mas ao mesmo tempo havia uma certeza perigosa na voz dela. Isadora sentiu o corpo gelar. Um caroço enorme cresceu na garganta. O bracelete de prata no seu pulso queimava com uma intensidade insuportável. Ela tentou fechar o envelope rápido, mas não conseguiu. Os documentos dentro pareciam pulsar com uma luz própria. E foi nesse instante que outro barulho cortou a tensão. Uma voz fina, doce, mas com uma firmeza inesperada, ecoou do fundo do salão. "Vocês todos estão errados. Vocês não sabem nada." Todos se viraram para a porta principal, onde agora uma mulher de olhar duro e vestido simples aparecia. Alguém que ninguém parecia esperar. "Eu sei quem é a Malu. E sei exatamente de onde ela veio." Caetano fechou o punho rígido. O homem desconhecido franziu o senho. Isadora encarou a mulher, buscando respostas num só instante. Mas ela apenas sorriu, daquele jeito frio, meio enigmático, e tirou do bolso um documento. "Essa menina não é filha de nenhum de vocês. Ela é minha." O time de óculos escuros, os convidados, os empregados, todos seguraram a respiração. O que ela mostrou não era uma certidão de nascimento. Era algo ainda mais devastador. Um teste de DNA recente, assinado por um laboratório respeitado, comprovando que Malu não tinha nenhum vínculo sanguíneo com Caetano, nem com o homem armado, nem com Isadora. Silêncio absoluto. "Como assim?" gaguejou Caetano, parecendo uma criança perdida. "É isso mesmo", a mulher continuou, os olhos enfrentando cada um ali com uma frieza que cortava mais fundo que lâmina. "Malu é minha filha. Fui obrigada a entregá-la." Porque ela parou, olhando para Malu, que agora tinha um olhar perdido, quase como se não reconhecesse o próprio corpo. "Porque essa casa", e ela bateu na parede com força, "é construída sobre mentiras monstruosas que podem destruir qualquer um." Isadora sentiu pernas trabalharam para evitar que ela caísse. O que era real? Quem estava mentindo? E o que essa mulher tinha a ver com tudo? O murmúrio virou grito contido. A verdade, que parecia prestes a explodir, agora se multiplicava em milhões de dúvidas. E Malu, parada ali, com aquele ursinho nas mãos, não era mais só a menina perdida. Ela era a chave para um segredo ainda mais obscuro. E ninguém sabia mais em quem confiar. O bracelete no pulso de Isadora queimava com uma verdade que ela ainda não podia tocar. Quem era aquela mulher? O que afirmava ser a mãe de Malu? E principalmente, o que ela sabia sobre Isadora, que parecia não ser só uma babá? O jogo mudou. E o que tinha começado como uma batalha entre dois pais, agora era só o início de uma teia muito maior. O que acontecerá quando essa casa sentir a força dessa nova tempestade?
A resposta, meu amigo, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: nada será como antes. O silêncio congelou naquele instante. A mulher segurava o documento com firmeza, olhando para todos ali, firme, implacável. O ar parecia pesado, sufocante, como se a mansão inteira estivesse segurando o fôlego, esperando o que viria. Isadora sentiu o bracelete no pulso teimando, quase como se pulsasse junto com seu coração disparado. A menina, Malu, parada no meio do salão, parecia um fantasma. Olhos perdidos, corpo imóvel, segurando seu ursinho como se fosse salvar sua vida. Caetano tentou falar, a voz falhou. O homem de terno sujo de sangue se encostou na parede, respirando fundo, os olhos grudados em Malu. De repente, um som de vidro quebrando veio da escadaria. Todos se viraram. Era Isadora. Ela tinha um papel na mão, amassado, quase rasgado, que caiu no chão com um baque surdo. Os olhos dela estavam cheios d'água, mas queimavam de determinação. Espere, ela falou, a voz trêmula, mas firme. Vocês estão todos errados. Quem vocês chamam de mãe não é quem parece. Um murmúrio começou a se espalhar. Sussurros nervosos. A mulher de olhar duro franziu o senho, dando um passo à frente. O que você está falando, Isadora? Deixa eu explicar. Ela engoliu em seco. Essa história toda está errada. Eu posso provar. Ela se abaixou rápido, pegou a pulseira no pulso e mostrou um pequeno chaveiro escondido dentro dela. Uma miniatura quase apagada de uma foto. Isso aqui, disse ela segurando para todos verem. É a única coisa que sobrou de Malu quando eu a encontrei, meses atrás. Mas e se eu te disser que quem está segurando o ursinho agora não é a verdadeira Malu? Um silêncio cortante invadiu o salão. As pessoas olharam para Malu, que ainda encarava o vazio. E então, de repente, Malu piscou. Fez um movimento estranho, como se algo dentro dela estivesse lutando para sair. Eu não sou Malu, ela disse, a voz pequena, mas firme. Eu sou Elisa. O mundo pareceu congelar. Isadora se aproximou devagar, segurando as mãos da menina. Elisa? Perguntou, a voz quase um sussurro, sentindo o nó apertar na garganta. Sim, a menina confirmou, limpando as lágrimas. Eu fui trocada. Eu achei que era Malu, mas Malu tá viva. Ela não tá aqui. O brilho do bracelete no pulso de Isadora ficou intenso, quase queimando. Caetano prendeu a respiração. Troca? O homem de terno sujo avançou, assustado. Do que você tá falando, menina? Não. A mulher que dizia ser mãe de Malu tremeu. Isso não pode ser verdade. Mas a confusão explodiu. A porta do salão estourou aberta outra vez. Dessa vez, uma terceira figura entrou. Uma mulher velha, franzina, com olhos tão azuis que pareciam gelo. Ela andou lentamente, mas seu rosto era 100% reconhecível para Isadora. Isso vai mudar tudo, disse a velha, com uma voz firme demais para alguém tão frágil. Isadora sentiu suas pernas bambas. Vó? Sussurrou, surpresa e assustada. Todos olharam para aquela mulher. O salão parecia menor. Engolido pela tensão. Vocês todos jogaram um jogo sujo, ela continuou, olhando para Caetano, para a mulher que se dizia mãe, para o homem de terno. Mas a verdadeira Malu sempre esteve sob minha proteção. Essa criança aqui, virando-se para Elisa, foi criada para substituir a filha que me roubaram. Ela tirou lentamente um envelope grosso do bolso, abriu e jogou no chão. Documentos, fotos, papéis judiciários. Um fio invisível parecia se ligar do envelope até o coração de todos ali. Vocês pensaram que podiam esconder a verdade. A velha continuou, com um sorriso cortante, como uma faca afiada. Mas essa menina, Elisa, é uma boneca no tabuleiro. O verdadeiro segredo, vocês não estão preparados para ouvir. Num piscar, as luzes caíram. O mundo mergulhou em trevas. Gritos, passos apressados, caos. Quando a luz voltou, a velha mulher não estava mais ali. Nem Elisa. Só restava Isadora, paralisada, encarando aquele bracelete no pulso, mais quente que nunca. E um segredo tão antigo que ameaçava desabar sobre todos, destruindo tudo. O que estava escondido naquela casa? Quem era, afinal, aquela menina de verdade? E onde estava a pequena Malu,
a verdadeira Malu, quando o mundo parecia virar de cabeça para baixo. Ninguém queria acreditar, mas uma coisa era certa. Aquela noite nem de longe tinha acabado. A luz voltou, trêmula e fraca, iluminando só o suficiente para revelar o caos que pairava no salão. O silêncio carregado que tinha tomado conta ainda parecia um peso sobre os ombros de todo mundo. Isadora estava ali, congelada, com o bracelete queimando no pulso, tentando juntar as peças que não queriam se encaixar. De repente, um som estranho, rouco, cortou o ar. Era o choro abafado de Malu. Ou seria Elisa, a menina que tinha acabado de se revelar como outra pessoa. Isadora se virou, o olhar fixo na criança. E foi aí que tudo explodiu de novo. Malu deu um passo largo, cambaleante, como se acordasse de um pesadelo profundo. Mas não era ela. Era ela e não era. A garota olhou para Isadora, depois para a mulher que tinha chegado dizendo ser mãe, e soltou algo que fez o sangue de todo mundo gelar. Eu sei toda a verdade, ela sussurrou, a voz tremendo, mas cheia de um peso impossível de ignorar. Eu não sou a menina que vocês acham. Eu nunca fui. O salão caiu num silêncio sepulcral. Todo mundo segurou a respiração, mas o olhar de Isadora se prendeu naquela figura trêmula, que ainda segurava o ursinho surrado como se fosse a última coisa real do mundo. Então, numa fração de segundo, a menina tirou a máscara, literalmente. Com um movimento rápido, arrancou o rostinho de silicone que cobria sua face. O que apareceu por trás não era uma criança, nem mesmo uma menina. Era um homem jovem, de olhos frios e pele macilenta. O rosto dele estava marcado por cicatrizes finas, quase imóveis, como se fosse uma máscara de verdade que alguém costurou na cara dele. O ursinho que segurava caiu no chão com um baque surdo. As vozes irromperam em gritos, súplicas, pedidos de explicação, mas ninguém conseguia desviar o olhar do rosto que tinha acabado de ser revelado. Um rosto que não poderia pertencer a Malu, e também não parecia humano por completo. Isadora sentiu o peito apertar, o ar faltar, um tremor violento correndo por seus braços. Ela percebeu, de repente, que tudo o que sabia, tudo em que acreditava, tinha sido uma mentira. Isso é um boneco? Alguém sussurrou, a voz carregada de horror. Mas não era um boneco. Era um tipo de manipulação. Algo muito real e muito assustador que ninguém podia explicar. Quem? O que é isso? Caetano gaguejou, queimando o olhar de ódio para o homem de terno sangrado e para aquela mulher misteriosa. O próprio homem que chegou atirando engoliu em seco, assustado, como se tivesse sido enganado profundamente. Isadora deu um passo atrás, o coração martelando, feito louco. A pulseira no pulso queimava com uma dor lancinante, como um aviso urgente. Aquela casa escondia algo muito mais doentio do que qualquer segredo de família. E então, a voz que tudo mudou, saiu da boca do boneco. Vocês são tolos, disse ele com uma voz rouca, sem nenhuma inocência, cheia de escárnio. Eu nunca quis ser a Malu. Eu só queria viver no lugar onde poderiam me esconder. O salão inteiro congelou. A confusão virou pânico. E Isadora, morta de medo, sentiu a verdade lhe matar aos poucos. A menina que todos achavam perdida nunca existiu de verdade. E aquela noite, que parecia esgotar seus horrores, ainda estava longe do fim. A reviravolta esmagou tudo. As mentiras, os segredos, até os próprios. Eles tinham sido apenas um teatro, para um monstro muito maior escondido atrás de um rosto de criança. E agora a pergunta queimava em todo mundo. Se Malu não está ali, se na verdade ninguém sabe quem é aquela alma aprisionada, quem estaria pronto para abandonar tudo e enfrentar a verdade que ninguém queria encarar? O silêncio voltou, mas era um silêncio invisível que grita. O que é real? E quem vai sobreviver a essa história quando a fachada cair? Nem Isadora sabia mais, nem Caetano, nem ninguém. E o bracelete no seu pulso, quente feito brasa viva, era a única certeza. O inferno que já tinha começado estava só incendiando. O silêncio pesava como aço na sala. O rosto daquele homem, ou o que quer que fosse,
parecia congelado na memória de todos. Isadora sentia o peito apertado, os olhos queimando, e não conseguia tirar a mão do bracelete, que parecia gritar contra a pele. Foi quando, de repente, um ruído estranho quebrou o gelo. Um som metálico, baixo, vindo do bolso do terno manchado de sangue do homem que tinha entrado no salão. Todos se viraram, presos naquela tensão densa e sufocante. Caetano piscou. A testa franzida de preocupação estampava que algo estava prestes a piorar. O homem, agora inerte, limpou a garganta áspera com a mão trêmula e puxou algo com dedos embolados. Era um pendrive, pequeno, escuro e pesado de mistério. Ele o jogou no chão com força. O barulho ecoou no salão, chamando a atenção de todos. O que é isso? Alguém na multidão arriscou. O homem engoliu em seco, as mãos tremendo, e disse com a voz mais baixa e desesperada do que antes: Está tudo aqui, toda a verdade. Antes que alguém pudesse reagir, Caetano se adiantou, pegou o pendrive e conectou no laptop que tinha ao lado, trazido para a festa por algum convidado distraído. A tela acendeu, a luz azulada dançou nos rostos tensos. Então começaram a rolar imagens, vídeos, e-mails, mensagens, fotos antigas. Tudo de uma família que ninguém conhecia. Aquele não era o quadro que tinham pintado até agora. Isadora encolheu para trás quando um vídeo disparou. Malu, ou melhor, a menina que todos chamavam assim, aparecia sentada numa sala escura, algemada, olhos inchados de chorar, enquanto uma voz feminina gritava com ela ao fundo. A câmera tremia, a luz piscava. Isso é impossível, sussurrou a mulher de vestido simples na porta. Sua voz se quebrou, os olhos arregalados como se o chão tivesse sumido. Aquele wasn't apenas um drama de troca de crianças ou segredos familiares. Era tortura. E vinha de dentro daquela casa, mais próxima do que ninguém ousava imaginar. Por trás dos gritos, das portas fechadas, o áudio revelou o nome que todos pensavam estar enterrado: Isadora. A sala virou um turbilhão sem controle. O monstro, disfarçado de criança, não era só uma farsa. Era a peça-chave de um jogo sujo, construído com medo e violência. Isadora sentiu uma dor aguda no peito, como se uma faca girasse dentro dela. Ela nem podia acreditar no que estava ouvindo. Sua própria voz sendo usada para ferir aquela menina, que nem era quem parecia. Eu não sabia de nada, ela murmurou, mas ninguém ouviu ou ninguém quis ouvir. O olhar do sangue mudou. A raiva se transformou em um sorriso torto e cruel. Você sabia sim, Isadora. E foi você quem me pediu para preparar tudo. Malu, ou o que quer que fosse, estava mais perto do terror do que da inocência. A máscara desmontada não era só um disfarce. Era uma mentira arquitetada, uma teia feita para prender todos ali. O bracelete no pulso de Isadora queimava num ritmo frenético, enquanto a jovem desviava o olhar, sem coragem para encarar ninguém. Caetano de repente riu, uma risada curta, fria, cheia de desprezo e tristeza mesclados. Vocês não têm a menor ideia de quem eu sou, disse, firme, olhando para todos como se a verdade saísse de sua boca como uma bomba. Porque eu sempre soube que Isadora não é só a babá. A respiração de Isadora parou. Eu a trouxe aqui para garantir que minha filha nunca corresse perigo. Mas não era apenas Malu que precisava de proteção. Era ela, Isadora. A voz de Caetano congelou a atmosfera. Isadora é minha outra filha. O salão ficou tão silencioso que parecia ouvir o som do sangue nas veias. Todos os olhares se grudaram nela. Minha filha, repetiu Caetano, com uma mistura dolorosa de orgulho e medo. Porque eu precisava esconder que tive um caso anos atrás. Ela nasceu num segredo que jamais poderia ser revelado. Isadora se ajoelhou, o mundo desabando sob seus pés. O bracelete ardia como brasa viva. Cada palavra cortava fundo. Ela não era babá, não era inocente. E Malu nunca foi a única criança naquele jogo sujo. A casa toda, o segredo, a mentira. Tudo estava mais doente, mais perto, mais real do que jamais imaginaram. Enquanto os convidados cochichavam, chocados, a dúvida crescente latejava. E se tudo aquilo fosse só a superfície?
E se a verdadeira Malu ainda estivesse lá, presa em algum lugar obscuro, e Isadora fosse, na verdade, o elo mais perigoso naquela teia? O bracelete no pulso de Isadora, agora quente feito fogo, pareceu sussurrar uma única coisa: você não vai escapar dessa. E o que parecia impossível naquele inferno só estava começando. O bracelete ardia no pulso de Isadora, e a sala inteira parecia prender o ar. Como se todo mundo soubesse que a próxima palavra poderia detonar tudo de vez. Caetano encarava ela, os olhos rabugentos, mistura de raiva e medo que se misturava com um cansaço profundo. Aquele tipo de cansaço que pesa na alma. Minha filha, ele disse de novo, com a voz baixa, carregada de dor. Isadora engoliu seco, sentindo as mãos tremendo, o mundo ao redor girando rápido demais. O que ela? A confusão estampada no rosto dos convidados era quase palpável. Um medo mudo, como se todos já tivessem sentido o chão se abrir perto deles. Foi quando, de repente, um grito cortou o silêncio. Uma voz fina, desesperada, vindo do canto do salão. Não! Gritou Malu. O salão inteiro se virou para a menina parada ali, os olhos chamejando de uma fúria estranha para a idade dela. Mas não era aquela menininha doce que todos pensavam. Não mais. Com passos trôpegos, Malu avançou na direção de Caetano e Isadora, o ursinho largado no chão, esquecido. Vocês mentem! Gritou ela, a voz cheia de uma força feroz e, de repente, tão assustadora, que fez até os cães latires da mansão calarem. O homem de terno manchado de sangue deu um passo atrás, os olhos arregalados, como se tivesse visto um monstro. A mulher que dizia ser mãe de Malu ficou pálida, apertando o documento na mão, a respiração falhando. E foi então que o inesperado aconteceu. Malu parou de repente, segurou o próprio rosto nas mãos, e a pele começou a se mexer, como se alguém estivesse arrancando uma máscara. Um som estranho veio da garganta dela, um estalo, um gemido. Como se algo dentro estivesse quebrando. Isadora deu um passo à frente, presa àquele momento. A respiração presa, as lágrimas começando a queimar os olhos. E de súbito, o rosto da menina se desfez. Não era uma máscara comum, era uma sombra que deslizava pela pele. No lugar daquela face, uma outra apareceu. Um rosto adulto, indiferente e cruel, com olhos que lambiam aquela cena com pura satisfação. Surpresa, pessoal. A voz era firme, coitante. Vocês estão todos assistindo ao fim do espetáculo. O salão explodiu em choque. Gritos, medo, espanto total. As pessoas recuaram, algumas caíram no chão, outras se agarraram umas às outras, o pânico tomando o lugar da incredulidade. Quem é você? Alguém gaguejou, incapaz de desviar o olhar daquela criatura. Eu sou quem manda aqui. A voz era a mesma que sussurrava segredos sombrios antes, a voz por trás das cortinas, e que controla o que vocês acham ser verdade. A mulher que se dizia mãe de Malu caiu no chão, tremendo, lágrimas misturando-se à poeira do tapete caro. Caetano ficou branco, o lenço molhado numa mão trêmula. Isadora sentiu o mundo rachar sob seus pés, o bracelete no pulso queimando como se fosse fogo vivo. A criatura, ou homem, ou seja lá o que fosse, deu um sorriso cruel, mordendo o lábio com desprezo. Vocês sempre acham que têm controle, ele disse. Os olhos ardiam uma promessa de destruição. Mas eu criei essa história toda. Vocês são peças no meu jogo. Isadora sentiu o coração disparar como nunca. O nó na garganta se apertava, as mãos tremiam, a garganta seca demais para gritar. Mas antes que alguém pudesse reagir, ele virou para Isadora, como se a estudasse, como se encontrasse nela a chave para tudo. Especialmente você, soprou, como se aquilo fosse um segredo sagrado só entre eles. Você não é só filha de Caetano. Você é minha criação, o fruto do meu erro, a verdadeira peça que carrega a maldição dessa família. A confusão tomou a mansão em ondas. Caetano parecia prestes a desabar, e a mulher misteriosa ainda tremia no chão. Isadora engoliu em seco, as lágrimas finalmente caindo, enquanto tudo o que sabia desmoronava em segundos. Mas havia mais, muito mais. Ela olhou para o bracelete e, pela primeira vez, viu uma inscrição oculta que nunca tinha notado. Um símbolo estranho, um número,
666. O fogo no pulso não era só um aviso, era uma marca. E naquele instante a luz da mansão piscou, falhou, e o salão mergulhou numa escuridão densa, de cortar a pele. Quando as luzes voltaram, o homem que se dizia o verdadeiro pai estava caído no chão, imóvel, uma faca cravada no peito. Gritos explodiram. Caetano caiu de joelhos, segurando o corpo do homem, mas Isadora sabia. Aquilo não era o fim. Era só o começo de algo muito, muito mais perigoso. Porque naquela noite sombria, nas sombras da mansão, um segredo mais antigo e mais maldito do que qualquer um tinha imaginado acabava de despertar. E a pergunta que gritava no silêncio, com uma voz fria e mortal, era uma só. Quem, afinal, estava realmente no controle? O corpo caiu no chão com um baque que parecia um trovão. O silêncio virou um vazio sufocante, pesado demais para qualquer um ali aguentar. Caetano se ajoelhou, as mãos tremendo, o olhar perdido no rosto imóvel. Isadora sentiu o peito apertar num nó que doía feito fogo. Era o fim? Parecia, mas a noite ainda aguardava sua última, cruel e brutal surpresa. De repente, um estalo seco cortou o ar pesado. Todos olharam para o bracelete no pulso de Isadora, que brilhava num tom vermelho impossível, como se estivesse vivo. Ela tentou tirá-lo, mas era como se uma força invisível agarrasse a peça firme na pele. Um calafrio subiu pela espinha. Sem avisar, a pulseira se abriu, revelando um compartimento oculto que ninguém havia notado antes. Dentro, um pequeno chip eletrônico. Isadora piscou confusa, o coração disparado. Ela sentiu as paredes da mansão, os rostos incrédulos, as vozes sumirem para um silêncio absoluto. E então uma voz robótica, sussurrante, saiu do pequeno aparelho. Isadora, você não é humana. O choque gelou a espinha de todos. A voz continuou, metralhando sua revelação. Você é uma criação, um experimento. E Malu é um código, um nome falso. Vocês todos fazem parte de um cenário montado, uma encenação para controlar você. Isadora arregalou os olhos, a boca seca. O quê? O que é isso? A mulher que se dizia mãe caiu de joelhos, chorando. Mas as lágrimas agora pareciam de pavor verdadeiro. Caetano prendeu a respiração. O homem caído no chão não estava morto. Seus olhos piscaram. Um sorriso torto surgiu e ele falou numa voz grave, firme, não mais ameaçadora, mas fria, sem vida. Vocês são parte de um projeto, um experimento social para criar a criança perfeita. E Isadora, você é um clone. O salão explodiu em gritos, confusão, gente correndo de um lado para o outro. As paredes pareciam se fechar, a mansão inteira tremia. Isadora sentiu que iria desmaiar. A confusão dentro da sua cabeça era um turbilhão. Mas não parou por aí. O homem, que até então fingia ser Malu, caminhou até ela, seus olhos brilhando com uma luz artificial. Ele passou a mão pelo rosto, arrancando não só a máscara de silicone, mas também pedaços visíveis da pele. O que restava era algo meio máquina, meio gente. Um androide, criado para enganar. Isadora, você foi programada para proteger Malu porque ela é vitrine. O rosto limpo que escondia a sujeira dessa casa. E então, no meio do caos, o laptop conectado ao pendrive piscou com uma nova mensagem. Um vídeo começou a rodar. Mostrava uma sala escura, onde uma mulher falava com uma voz fria. Isadora, se está assistindo, significa que chegou a hora. Sua origem, sua vida, tudo é mentira. Você é a nossa criação mais avançada. O bracelete é a chave para seu passado e para seu futuro. Isadora caiu de joelhos, a cabeça tonta, as lágrimas correndo sem controle. Caetano, horrorizado, se ajoelhou ao lado dela, murmurando: Meu Deus, não era minha filha. Éramos todos manipulados. A mulher misteriosa que dizia ser mãe mal conseguia respirar, olhando desesperada para Isadora. Mas foi Malu, ou melhor, o androide, quem falou de novo, a voz carregando um veneno gelado. Vocês criaram um monstro, e ela está aqui, não para salvar, mas para destruir. A luz da mansão piscou outra vez. As sombras dançaram enlouquecidas,
E o bracelete Isadora explodiu num flash intenso. Quando a cegueira passou, Isadora já não era mais a mesma. Algo dentro dela tinha despertado. Algo que não era humano e que podia mudar tudo. No meio do salão, a menina desaparecida, a babá, o milionário, tudo virou mentira. Nada era o que parecia. E a pergunta que ficava estampada no ar como um grito mudo era: se Isadora não era a mesma, quem afinal controlava o verdadeiro jogo? O silêncio voltou. Mas era um silêncio cheio de segredos prontos para explodir. E ninguém, naquele momento, tinha a menor ideia do que vinha a seguir. O bracelete piscava como se tivesse vida própria no pulso de Isadora. A voz robótica ainda ecoava pela sala, carregada, pesada, deixando um silêncio cortante cair sobre todos. Isadora respirava com dificuldade, o peito apertado, as mãos tremendo. Ela não era humana. Era um experimento, um clone. O mundo ao redor começava a desmoronar numa espiral de medo e confusão. Mas antes que alguém pudesse sequer processar o que tinha ouvido, um estalo ressoou no ar. Um barulho seco, quase metálico. Caetano arregalou os olhos, virou-se rápido para a porta principal da mansão. Tarde demais. Os vidros estouraram num som estrondoso. Uma mulher entrou correndo, os cabelos molhados, o olhar em chamas. Era a mãe verdadeira dela, aquela que ninguém esperava. Mas não uma mulher comum. Ela gritava, desesperada: Isadora, você precisa ouvir! Eu trouxe a verdade escondida por anos! O salão inteiro parou. A adrenalina cresceu, mas quando ela avançou para Isadora, algo chocante aconteceu. A mulher a agarrou pelos ombros, olhou bem fundo em seus olhos e sussurrou uma frase que fez o sangue da jovem congelar. Você foi criada para isso, mas não só para proteger. Você também é a assassina. O tempo pareceu travar quando a reação no rosto de Isadora se transformou. Um tremor violento percorreu seu corpo. Os braços caíram, o sangue gelando na veia. Lágrimas surgiram, mas não era só dor. Era pânico, revolta e uma consciência brutalmente nova. Num salto brutal de realidade, a mulher revelou que aquele chip na pulseira não era só uma chave. Era um gatilho. Um controle remoto para a mente de Isadora. Um símbolo de culpa e violência implantado por quem a quis usar como arma. Que tinha programado nela não só proteção, mas uma missão silenciosa para eliminar qualquer um que ameaçasse a tal família perfeita. Caetano encarou a cena descontrolada. Engoliu seco, o rosto uma máscara de remorso e medo. Eu não sabia, sussurrou, mas a mentira soou vazia demais. De repente, Malu, que ainda parecia um amontoado de confusão e medo, deu um passo à frente, ajoelhando perto de Isadora. A pequena segurava um pedaço do tecido rasgado da máscara daquele boneco. Os olhos brilhavam ferozes. Você não é só um clone, você é a minha irmã. Eu senti isso. Cada palavra era um golpe, um choque para todos ali. A verdade se despedaçava novamente. Isadora, lutando contra o fogo que queimava no pulso, sentiu uma parte de si se quebrar e outra começar a despertar, confusa, revoltada, em chamas. Nesse momento, o homem de terno sujo, que estava caído no chão, levantou-se devagar, seu rosto sombrio, mais lúgubre e ameaçador que antes. Vocês acham que o pior passou? A voz dele era um sussurro cruel, cortante. Eu não sou o monstro. Eu sou a vítima. E ele apontou para Isadora. Você é o verdadeiro pesadelo. O salão explodiu em gritos de horror e choque. Isadora olhou ao redor, os rostos familiares distorcidos pela confusão e medo. Ela já não sabia mais quem era, no que podia confiar. Mas então, o bracelete brilhou uma última vez, vermelhíssimo, quase furioso. E a voz, agora, saiu diretamente dele, clara e fria. Isadora, ative o procedimento final. O coração dela congelou. O puxão da pulseira apertou como uma mão invisível no pulso. As luzes da mansão piscavam freneticamente. O pânico afundava até a garganta de todo mundo. Ela sabia que a noite não terminaria em paz. Sabia que o verdadeiro jogo tinha acabado de começar. E a pergunta queimava no ar. Escancarada, brutal. Quem era o verdadeiro criador da dor ali?
E será que alguém iria sobreviver para contar? O silêncio caiu como uma sentença. E ninguém se mexeu. Só o bracelete pulsava, vermelho e ameaçador, como um coração que jamais pararia de bater. O silêncio pesava como chumbo na mansão. As luzes piscavam, falhando, como se o próprio teto estivesse prestes a desabar. No meio do salão, Isadora caiu de joelhos, o peito queimando, a cabeça latejando. O bracelete no pulso dela brilhava em vermelho vivo, como uma sirene prestes a explodir. Caetano estava de pé, branco, os olhos perdidos, os ombros caídos, num misto de culpa e derrota. O homem de terno sujo de sangue, agora meio recoberto por sombras, respirava com dificuldade. Lá no canto, a mulher que disse ser mãe de Malu chorava, mas as lágrimas pareciam drenadas pela exaustão dos segredos. E Malu? Ou seria Elisa? O androide? A boneca de carne e osso? Ela não estava mais ali. Sumira como a velha mulher numa poeira de mistério e medo. O que restava era uma casa que não era lar, um campo minado onde nada era o que parecia. E no centro disso tudo, Isadora sentia o nó na garganta apertar cada vez mais. A verdade que carregava fazia seu corpo tremer. Ela não era só a babá, não era só a filha de Caetano. Era um experimento, uma peça fabricada para proteger ou para destruir. O silêncio foi quebrado por um suspiro seco de Caetano. Eu escondi tudo pelo medo, pelo orgulho. Mas nunca quis que isso matasse minha família. Disse ele, a voz rouca, quase um gemido. Isadora levantou a cabeça, lágrimas molhando seu rosto. A dor era tanta que parecia quebrar o mundo inteiro. Mas ali, no meio daquele caos, surgiu uma fagulha quase invisível. Um lampejo de coragem. A garota que seguramos no colo não era Malu. E talvez Malu ainda esteja viva, em algum lugar. A voz dela saiu fraca, mas determinada. E se quisermos sobreviver a isso, precisamos encontrar a verdade. Não importa o preço. Caetano assentiu devagar, os olhos focando algo distante. Vamos acabar com essa mentira. Vamos buscar a Malu real e reconstruir o que ainda for possível. No silêncio tenso, a porta da mansão se abriu lentamente. Lá fora, a noite fria asfaltava o chão, pronta para selar novos capítulos. Isadora sentiu o bracelete arder uma última vez. Um alerta e uma promessa. A chama dentro dela não apagaria, não agora. A batalha só começava. Um passo, um olhar, uma escolha. O que vai acontecer a seguir ninguém sabe. Mas uma coisa está clara, ninguém jamais vai esquecer a noite em que o passado cruel enfrentou o futuro incerto. Nem na mansão, nem fora dela. E onde está a verdadeira Malu? Só o tempo vai dizer. É agora que você precisa agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando e vão explodir sua mente. Esmague o botão de like agora. Seu clique é vital para manter esse canal vivo, alimentando o algoritmo. Inunde a seção de comentários. Quero saber tudo o que você achou desse final. Suas teorias, suas dúvidas, sua raiva, sua esperança. E claro, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história chocante. Só os verdadeiros fãs entendem o poder dessas ações. Então faça a diferença e mostre que está junto até o fim.